Reverendo Aguinaldo, ele tem 10 anos de ordenação ao Ministério Pastoral e é atualmente pastor da Igreja Presbiteriana na cidade, da primeira Igreja Presbiteriana na cidade de São Bento do Una. Ele foi convidado para nos trazer uma palavra nesta ocasião e que Deus o abençoe. No nome de Jesus. Meus irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Que alegria podermos estar aqui com os irmãos neste momento tão especial, momento em que nós investimos, na família, lá na igreja, lá em São Bento do Una. Nós passamos durante todo este mês, o mês de maio, também pensando, refletindo sobre a importância da família, visto que estávamos passando por tantas dificuldades, Você da família está abalado com algumas coisas. Nós temos visto abertamente aí, através da mídia, tantas coisas acontecendo. E nós temos, de fato, de que investir, buscarmos refletir sobre a importância, sobre o propósito de Deus para com as nossas famílias. Estou muito feliz em estar aqui com os irmãos, trazendo um abraço lá do conselho da primeira igreja presbiteriana de São Bento do Una, também do nosso presbitério, presbitério Agreste de Pernambuco, na pessoa do seu presidente, presbítero Caio Andrade. Eu sou o secretário executivo daquele presbitério. Nós queremos trazer um abraço a toda a igreja, ao presbitério de Caruaru, parabenizar os irmãos que fazem a liderança do presbitério de Caruaru pela bela iniciativa, pensarmos e investirmos na família. Irmãos, eu gostaria de nesta noite refletir com vocês acerca de um tema especial que eu entendo que seja importante para o contexto de mudanças em que nós estamos vivendo, no qual a família não está imune. Nós somos assediados constantemente também com relação aos conceitos familiares. Gostaria de pedir desculpa aos irmãos por minha voz. Fui acometido de um surto resfriado, a voz está um pouco ruim, mas nós vamos tentar aqui terminar a palestra, vamos tentar ir até o fim, A família está orando ali desde então, por nossa voz, para que a voz não seja aí prejudicada e nós possamos terminar a nossa palestra aqui nesta noite. Eu pensei, meus irmãos, em conversar com vocês, em refletir com vocês nessa noite acerca do nosso dever de educar os nossos filhos nesse contexto de mudança em que nós estamos inseridos, nesse contexto de mudanças que nós não podemos ignorar. A nossa função de educadores, primeiramente, Deus requer de nós, os pais, educarmos os nossos filhos na lei do Senhor. E para isso eu gostaria de convidá-los. Nós temos um visual aqui, se não for possível você acompanhar aí a leitura, o texto vai ser projetado. Os irmãos podem abrir suas Bíblias. É bom que nós abramos as nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 6. Livro de Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 9. É um texto por demais conhecido, mas um texto instrutivo, um texto que nos ensina, um texto que nos traz lições preciosas às nossas vidas e também às nossas famílias. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 9. Os irmãos vão encontrar aí. Enquanto isso, nós vamos ler, vou convidá-los a lermos o texto de forma alternada. Eu lerei os versículos ímpares, os irmãos dos pares, assim até o versículo número 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir. Para que tememos ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta e os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, aliás, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, está
Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão confortáveis no rosto. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Vamos ler todos o 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Amém. Nós queremos pensar, meus irmãos, com vocês sobre esse tema tão relevante. O tema é a família cristã, o mundo em mudança. E eu pensei em acrescentar aí para o tema desta noite, para a reflexão desta noite, o nosso dever de ensinar, o nosso dever como pais, ensinar aos nossos filhos. Meus irmãos, para falarmos sobre esse tema, para começarmos a abordar esse tema, eu gostaria de relembrar aqui, não coisas novas, mas coisas pertinentes, coisas importantes, que são bases para nós, através das Escrituras Sagradas, sobre alguns fundamentos bíblicos da família. Nós devemos trazer à nossa mente, ao nosso coração, às nossas vidas, é o contexto da nossa família, meus irmãos, a importância que Deus estabelece para com os nossos filhos, para com a descendência, os filhos dos crentes, os filhos dos justos, para o plano da redenção. O reverendo Erivaldo destacou de forma muito profunda, de forma muito apropriada aqui na reflexão sobre a importância de como Deus abençoa, a forma como Deus trabalha a vida dos nossos filhos, a forma como Deus estabelece a sua graça, a sua bênção sobre as nossas famílias e sobre os nossos filhos. Isso nos leva, meus irmãos, a compreender, a buscarmos uma compreensão do plano eterno de Deus para os nossos filhos, para a descendência dos santos. No plano da redenção, nós vamos acompanhar, e quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar que os filhos sempre estiveram presentes no pacto de Deus, na aliança de Deus com o povo. Os filhos sempre foram contemplados no pacto que Deus estabeleceu com seus filhos, e alcança a descendência dos justos, alcança os filhos. No entanto, meus irmãos, nós também não podemos deixar de esquecer que isso é um grande privilégio, é um privilégio grandioso, mas não podemos esquecer também que a visão de Deus, que a bênção de Deus sobre os nossos filhos não nos isenta das responsabilidades que nós temos. A aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, a aliança que Deus estabeleceu com a semente dos justos, com a descendência dos justos, com os filhos dos justos. Ele nos chama também a uma responsabilidade, uma responsabilidade grandiosa, que é de ensinarmos os nossos filhos, que é de treinarmos os nossos filhos, que é de ensinarmos os caminhos do Senhor aos nossos filhos. O conceito bíblico sobre filhos é grandioso. Salmo 127, Salmo 128, nós vamos encontrar, mas toda a história bíblica, na história da redenção, nós encontramos Deus mostrando, e Deus descrevendo, Deus trazendo à luz a importância dos filhos. Os judeus eram famílias compostas por muitos filhos, havia muitos filhos nas famílias. Reverendo Erivaldo citou muito bem aqui Aljava cabia pelo menos 5 vestes. E as famílias, a família judaica era uma família numerosa, grandiosa, e Deus estabelecia a sua bênção. Deus, assim como abençoava um, abençoava o outro, e assim é a manifestação da graça de Deus, e nós vamos entender isso na família dos patriarcas, que Deus levanta pessoas, que Deus estabelece a sua bênção, que Deus estabelece a sua aliança, alcançando também esses filhos. No entanto, meus irmãos, para pensarmos também sobre isso, nós precisamos destacar o conceito familiar no atual cenário. Se para Deus, se no conceito bíblico, a família é bênção, a família é alvo das bênçãos de Deus, Deus alcança os nossos filhos, nós temos também, para pensar nesse contexto de mudanças
em que nós estamos vivenciando, pensar no conceito familiar do atual cenário em que nós estamos. Para algumas pessoas, ter filhos não é bom. Alguém já disse: filhos dão muito trabalho. E é necessário repensar a questão dos filhos. Nós temos visto muitas pessoas, muitos casais, inclusive dentro das nossas igrejas, dizerem que filhos atrapalham a vida. Filhos tiram a liberdade do casal. Filhos tiram uma perspectiva de um olhar diferente sobre a vida. E em meio a tudo isso, meus queridos, nós estamos vivendo também a febre da terceirização. Vocês já perceberam que nós terceirizamos tudo? Inclusive a criação dos nossos filhos. Inclusive a criação dos nossos filhos, muitas vezes nós estamos terceirizando. Quando eles vêm e nós nos deparamos com esse cenário, muitas vezes nós não paramos para observar aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós começamos a fugir das nossas responsabilidades. Quantas vezes nós estamos delegando ao Estado a responsabilidade de educar os nossos filhos? Quantas vezes nós estamos delegando à escola a responsabilidade de educar os nossos filhos? E quantos de nós delegamos à igreja a responsabilidade de educar, de ensinar os nossos filhos? Meus irmãos, temos que entender que o Estado, a escola e a igreja não podem dar conta dessa função, porque essa função pertence primariamente a nós, que somos os pais. Nós somos chamados. Nós vamos ver nesta noite que Deus tem um plano especial para nós. Deus quer que nós ensinemos os nossos filhos, que nós eduquemos os nossos filhos na lei do Senhor. O nosso objetivo, meus irmãos, nessa noite é entender que Deus ordena que os filhos da aliança sejam, em primeiro lugar, educados na lei do Senhor. Por quem? Os seus pais. Entender que os filhos da aliança precisam ser educados na lei do Senhor, dos seus pais, tendo como objetivo a formação de uma nova geração de crentes. Se os novos crentes, meus irmãos, não surgirem ou não nascerem no contexto da família cristã, de nós que cremos em Deus, como é que nós vamos esperar? Como serão os crentes depois de nós? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer sempre. A responsabilidade está diante de nós, e nós somos chamados a isso, a educarmos na lei do Senhor, a formarmos uma nova geração de crentes que proclamem o nome do Senhor, que vivam acima de tudo esta lei santa e bendita, essa lei que nos faz felizes e nos leva a compreendermos e a extrairmos da vida o melhor. É isso que Deus requer de nós. Ele quer que nós passemos aos nossos filhos, a geração seguinte. Podemos ir para o próximo? Diante, irmãos, desse quadro, nós analisamos algumas situações. Isso é contextual, isso faz parte do nosso entendimento, né? Existe uma linha de pensamento, uma linha teológica chamada hiperpactualista. O que é que essa linha pensa, meus irmãos? Essa linha diz assim: olha, de uma forma ou de outra, os filhos dos crentes vão ser alcançados. De uma forma ou de outra, esses filhos, eles serão alcançados pelo Senhor, eles farão parte da igreja do Senhor, eles levarão a fé que nós defendemos, que nós proclamamos, que nós confessamos. Então, quem crê no hiperpactualismo diz que nós não temos muita obrigação de ensinar aos nossos filhos, porque de alguma forma eles vão chegar a esse conhecimento, eles vão andar nesse caminho, eles vão cruzar nesse caminho, ou então eles vão servir a Deus de alguma forma. Meus irmãos, este não é um pensamento correto. Se este pensamento fosse correto, a palavra de Deus não seria tão instrutiva, pedindo e nos exortando como pais a
ensinarmos os nossos filhos na lei do Senhor. O sábio Salomão, no capítulo 22 de Provérbios, versículo 6, ele diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, meus irmãos, nós somos chamados a ensinar os nossos filhos. Nós somos chamados a vivenciar a caminhada com os nossos filhos, a estarmos com eles. Interessante, quando eu analiso esse texto, eu entendo que esse ensino aqui não é apenas teórico, mas é um ensino de testemunho, é uma caminhada, é estarmos com eles, é acompanharmos, é compartilharmos de toda a caminhada deles. E Deus nos chama a isso. Deus nos chama a ensinar os nossos filhos. Embora saibamos, meus irmãos, que não é propriamente o nosso ensino, ou que é nós, os pais, que salvamos os nossos filhos. Nós professamos a fé reformada e nós sabemos, nós conhecemos muito bem essas implicações. No entanto, Deus ordinariamente nos chama a educarmos os nossos filhos, a caminharmos com eles, a ensinarmos os preceitos sagrados das Escrituras, ensinarmos essa nova geração, sabendo que a Deus, Ele age, e a forma como Ele age, nós não podemos condensar em um manual, dizer se nós fizermos isso, Deus fará aquilo. No entanto, nós somos chamados a vivenciar, a ensinar os nossos filhos, a levá-los ao conhecimento da palavra do nosso Deus. Quando nós analisamos, meus irmãos, por exemplo, a monarquia de Judá, existe algo interessante que muitas vezes nós não nos apercebemos com relação a isso. Quantas vezes é relatado ali? O rei fulano de tal viveu tantos anos, fez o que era bom perante o Senhor, não é assim? Se coloca lá. Mas em muitos momentos nós vamos ler: o rei fulano de tal reinou tantos anos em Judá e fez o que era mal perante o Senhor. Ou seja, o que é que nós entendemos em meio a tudo isso? Que muitas vezes, meus irmãos, mesmo os filhos recebendo o ensino, nós nos envolvendo, nós estamos envolvidos nesse processo de ensino, nesse processo de aprendizado, de levar a mensagem de Deus, de levá-los aos caminhos do Senhor. Muitas vezes isso não nos garante a permanência deles no caminho de Deus. Quantos filhos foram criados na igreja, foram ensinados e hoje não se encontram mais na igreja? Por que, meus irmãos? Porque Deus está no controle, Deus é soberano sobre todas essas coisas. E a história bíblica nos revela isso, que muitas vezes Deus salva um indivíduo de um lar incrédulo e reprova outro de um lar cristão. Muitas vezes, meus irmãos, eu treino em minhas bases, por exemplo, quando eu leio a história de Samuel. Samuel foi levantado por Deus num tempo muito difícil, em que o povo de Deus estava em total apostasia, em que aqueles que serviam na casa do Senhor tinham se vendido, estavam em total abandono aos preceitos de Deus. E a mãe de Samuel, Ana, ela faz um voto a Deus, e ela pede um filho a Deus. Deus lhe dá esse filho, e ela devolve esse filho ao Senhor. Ela entrega as portas do templo ao sacerdote Eli para servir. E nós temos, meus irmãos, a história ali de que Samuel foi um fiel dispenseiro de Deus, o profeta de Deus. Deus passa a se manifestar, Deus passa a se revelar no meio do povo. E o ministério de Samuel foi um ministério abençoador, de sorte que ele transformou através da sua vida, através do seu testemunho, aquele triste quadro que o povo de Deus estava vivenciando. Mas, irmãos, Samuel quando envelhece, quando ele não tem mais condição de exercer a sua função, a Bíblia nos diz lá em 1 Samuel 8, de 1 a 3,
que os filhos de Samuel não seguiram no mesmo caminho dele. Pelo contrário, esses filhos se venderam. Esses filhos apostataram da fé. Esses filhos passaram a fazer aquilo que outrora os filhos de Eli faziam. E isso, meus irmãos, nos faz nos colocar diante de Deus com muito temor e tremor, e a rogar pelos nossos filhos. Pedir que Deus nos alcance, que através da sua graça e misericórdia, o seu poder, a sua graça, não nos permita caírem, a seguirem os caminhos deste mundo. Pois isso aconteceu na família de Samuel. No entanto, meus irmãos, nós somos chamados à disciplina, à demonstração na lei de Deus. Isso é dever dos pais. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, ele diz que nós devemos criar os nossos filhos na demonstração, na disciplina do Senhor. É um dever que não escapa de nós. É algo que não deve passar, né? Não devemos ignorar, mas devemos fazer o mesmo, educando, ensinando os nossos filhos a lei do Senhor. Diante disso, meus irmãos, surge a grande questão aqui: a quem cabe a salvação dos nossos filhos? A nós ou a Deus? É Deus que nos salva. É Deus que salva os nossos filhos. Mas os meios ordinários, meus irmãos, que Deus nos apresenta em sua palavra, nos levam a um comprometimento profundo de ensino, de aprendizado, de levar o conhecimento e o ensino da palavra de Deus aos nossos filhos. Nós somos chamados, na verdade, a exercermos esse papel de educação bíblica familiar. É o chamado. Na verdade, nós devemos compreender como este chamado: educar na lei do Senhor. E como, irmãos, nós devemos fazer isso? Já virou até um clichê, né, entre nós evangélicos. Muitas vezes nós dizemos e repetimos, né, muitas vezes: o mesmo Deus que chama é o que capacita. O Deus que chama é o mesmo que capacita. Talvez nós estejamos nos perguntando essa coisa: pastor, como ensinar? Como é que eu posso ensinar os meus filhos? Primeiramente, compreenda: Deus te chamou a isso. Deus te fez este chamado. E agora traga a sua memória, ao seu coração: o mesmo Deus que chama é aquele que capacita. Nós não precisamos, meus irmãos, de menos capacitação no Ministério da Educação Bíblica Familiar do que em outra coisa que nós fazemos. Não existe chamado apenas para o pastorado, para missões, para outros cargos, outros ministérios. Mas nós, pais, somos chamados para educarmos os nossos filhos na lei de Deus, na lei do Senhor. Você, pai, você, mãe, que está aqui nesta vez, Deus te chamou. Se Deus te deu filho, Ele também te chamou para educarmos na lei de Deus, na lei do Senhor. Deuteronômio 6, meus irmãos, é extremamente instrutivo. Precisamos lembrar que este livro ele foi escrito por Moisés e é anterior à entrada do povo na terra prometida. Deuteronômio é como aquele recado ao povo que estava entrando na terra prometida, e Deus, através de Moisés, está agora advertindo aquele povo que entraria, aquela geração pós, Moisés, a entrar na terra prometida. Toda aquela primeira geração, incluindo Moisés, não entrou na terra prometida. Por que, meus irmãos? Eles não entraram. Porque eles desobedeceram, inclusive Moisés.
Moisés, em determinado momento, ele faz algo a mais. Deus lhe fala, a rocha ele fere, a rocha ele vai além daquilo que Deus havia determinado, e Moisés perdeu o privilégio de adentrar a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Em uma escola dominical, estudando esse texto com os irmãos lá na sala da SAF, e eu dizia, olha, parece injusto nós olharmos, né, para todo o percurso, para toda a caminhada de Moisés, e agora Moisés não entra com aquele povo por uma desobediência. E uma irmã sabiamente disse, pastor, Deus é gracioso, não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, porque Moisés já tinha passado por muitas dificuldades, e Deus estava agora isentando o seu servo sofrer mais. E Deus, em sua imensa sabedoria, sabe de todas as coisas. No entanto, irmãos, não podemos esquecer aqui que a maneira ordinária, aquilo que aconteceu aqui foi a desobediência. E como eu disse a vocês, Deuteronômio foi o recado de Deus à nação que o sucedeu, que possuiria a terra. O propósito de Deus era manter o povo na lei, ensinar essa lei ao povo. Nós podemos ver isso no capítulo 4, versículo 9, não precisa nós ler, mas se você quiser conferir, confira. 6, 7, 8, 20 a 25 e 11, 19. Estabelece aqui o propósito de Deuteronômio, que era estabelecer, que era ensinar, que era manter o povo de Deus na sua lei, os preceitos do Senhor. Deuteronômio 6, de 1 a 9, é um dos textos mais conhecidos quando o assunto da educação bíblica familiar. Nesta passagem, o Senhor ordena aos pais que ensinem a lei aos seus filhos. Na sua leitura e da sua leitura, nós podemos extrair pelo menos 3 princípios básicos do discipulado bíblico familiar. Eu gostaria, de forma mais devocional, olhar para esse texto, você mantivesse a sua Bíblia aberta, para que nós observássemos o texto de Deuteronômio 6, de 1 a 9, extraindo daqui pelo menos 3 lições para aplicarmos às nossas vidas, ao nosso coração. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós podemos identificar nesse texto que esta lei, a lei que nós estamos falando, a lei do Senhor, a lei que os pais são chamados a proclamarem e a ensinarem os seus filhos, em primeiro lugar, ela procede do coração dos pais. Esta lei precisa proceder do coração dos pais. Precisamos notar, meus irmãos, que o versículo 7 está diretamente relacionado ao versículo 6, que proclama: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A educação bíblica familiar, meus irmãos, procede do coração de pais e mães que têm a Deus como seu único Senhor e o amam de todo o seu ser. Versículos 4 e 5, nós observamos isso. Esta profunda devoção por Deus é que deve levar os pais a desejarem ardentemente que os seus filhos abracem a fé evangélica. É exatamente estas ideias dos versículos 8 e 9, essa ideia que trazem esses versículos a ordenarem que a lei de Deus estivesse nas mãos, nos olhos e nos umbrais das casas dos judeus. O sentido do texto, logicamente, aqui não é um sentido literal, como muitos judeus até hoje compreendem dessa forma, mas é apenas uma ilustração de como a fé dos pais deve ser visível aos olhos e de como o seu exemplo de amor a Deus deve influenciar os seus filhos. Nós compreendemos, meus irmãos, aqui, e eu gostaria de chamar a sua atenção quanto a isso.
para ensinarmos, meus irmãos, a lei de Deus aos nossos filhos. Nós precisamos, como pais, primeiramente, amar profundamente ao nosso Deus. A proclamação, ela procede, ou ela emana de vidas que amam a Deus, que amam o Senhor. E para ensinar aos nossos filhos esta lei, nós precisamos primeiramente amar profundamente a Deus. Eu queria perguntar a você nesta noite, e que você guardasse no seu coração: nós temos amado de fato a Deus, o Senhor, profundamente, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração? Nós possamos, meus irmãos, pedir, clamar a Deus este amor profundo por Ele mesmo, para assim proclamarmos as verdades da lei do Senhor aos nossos filhos. Amém? Amém. Segundo lugar, além da lei do Senhor, ela proceder no coração dos pais. Em segundo lugar, ela é constante. Ela é constante. O verso 7 do texto bíblico diz que a lei de Deus deveria ser inculcada aos filhos dos hebreus. Isso denota a existência de um hábito constante, meus irmãos, de ensino da Escritura, evidenciado nas expressões usadas por Moisés. Delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. O processo, meus irmãos, de discipulado bíblico familiar envolve mais do que um simples culto doméstico semanal. Envolve muito mais do que isso. Ele exige que os pais, que de maneira constante e habitual forneçam aos filhos uma cosmovisão bíblica do mundo e da vida. Ou seja, nós precisamos apresentar aos nossos filhos uma visão, através da Bíblia, uma visão de mundo, a olharmos pelas lentes das Escrituras Sagradas aquilo que nós estamos vivenciando, e rebuscarmos nas Escrituras o respaldo, as respostas, o direcionamento que nós precisamos, que nós necessitamos. Isso deve ser levado aos nossos filhos, deve ser proclamado aos nossos filhos. Mas em terceiro lugar, além de proceder no coração dos pais, além de ser constante, esta lei, meus irmãos, ela precisa ser perpétua. Em terceiro lugar, ela precisa ser perpétua. Israel foi colocado na terra de Canaã para possuí-la para sempre. Se o povo fosse obediente, ele prolongaria os seus dias no descanso do Senhor, multiplicando ali a santa semente. Versículo número 3 aponta isso. Por isso Deus diz: e guardes todos os estatutos que hoje te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, e o filho de teu filho, e todos os dias da tua vida. Em todos os dias da tua vida. Ou seja, meus irmãos, a educação bíblica familiar é um trabalho de comunicação da salvação de Deus através das gerações. As gerações mais antigas precisam comunicar às mais novas as boas novas do Evangelho. O Salmo 78 é fantástico, magnífico. Logicamente todos os salmos são, mas quando nós falamos acerca desse tema, gostaria que você abrisse lá Salmo 78. Asaf proclama a verdade e a necessidade de proclamação da salvação às gerações perpetuamente, de forma contínua. Versículos 3 e 4 ele diz: o que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder,
e as maravilhas que fez. Asaf chama a nossa atenção, ele proclama, ele professa diante de Deus aqui que não vai se calar, mas que vai proclamar as verdades de Deus, o poder de Deus em sua vida, na vida dos seus, as gerações vindouras. O Salmo 145, versículo 4, diz: uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Percebam que há um compromisso, que há uma entrega nessa proclamação. Devemos, meus irmãos, evangelizar os nossos filhos, depois nossos netos, depois nossos bisnetos. Não por outra razão, mas pelo amor que nós nutrimos, o amor à santa lei de Deus, a proclamarmos e a desejarmos que os nossos filhos, que as gerações vindouras caminhem diante do Senhor, que façam a vontade de Deus. O salmista no Salmo 92, versículo 14, ele diz que na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verde. Ou seja, nós somos chamados a proclamarmos, meus irmãos, o Evangelho, a santa lei de Deus aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos. Estamos nessa empreitada. É uma empreitada sem recesso. Os professores têm um recesso, anual, tem as férias, mas os pais, aqueles que são chamados a educar os seus filhos, a ensinar os seus filhos a lei de Deus, não tem esse recesso. É um ofício contínuo, é um desafio permanente diante de nós. E para concluirmos, meus irmãos, dizer algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, nós somos professores dos nossos filhos. Não deleguemos essa responsabilidade a ninguém mais, somos os primeiros, somos os mais importantes professores dos nossos filhos. Temos um compromisso que não é esporádico, mas é constante. É constante. Somos chamados a ensinar constantemente. E os filhos, eles nos desafiam, Muitas vezes são tantas perguntas que nós ficamos pasmos, não temos respostas de imediato. E precisamos da graça de Deus sobre nós, da graça de Deus sobre as nossas vidas, para exercermos tão grandioso ministério, para termos sucesso em tão profundo desafio. Devemos, meus irmãos, portanto, temer e tremer diante do Senhor e humildemente clamar por sua ajuda nessa árdua tarefa de discipulado. O instrumento dessa educação bíblica é a apresentação da lei do Senhor, regada pela graça de Deus em Jesus Cristo. Seria comum nós, diante de tal desafio, nós temermos, nós procurarmos respostas, nós buscarmos respaldo, meus irmãos. O respaldo que eu queria deixar para vocês nesta noite é o respaldo da presença, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Que nós possamos clamar a Ele, que nós possamos suplicar a Ele a sabedoria, a direção necessária sobre as nossas vidas, para desempenharmos tão profunda missão, tão desafiadora missão. Eu gostaria, para terminar, de lembrar um exemplo clássico das Escrituras Sagradas, é o exemplo de Noé. Muitas pessoas podem até olhar para Noé e dizer: olha, Noé foi um fracasso como um missionário, ele falhou nas coisas. Mas quando eu olho para a vida de Noé, quando eu olho para o ministério de Noé, eu encontro um homem de sucesso, um homem que alcançou o seu objetivo. Quais foram as pessoas que entraram com ele na arca? A sua família, a sua
família. Noé desempenhou um ministério abençoado. Meus irmãos, que nós possamos ser assim, nós possamos olhar para as nossas famílias, que nós possamos interceder por elas, possamos clamar por nossos filhos. Quantas famílias estão passando por lutas, por dificuldades, quantos não podem contemplar os filhos na igreja, comungando, compartilhando da mesma fé. Nós possamos confiar inteiramente no Senhor, nos entregar totalmente a Ele, colocar as famílias diante do Senhor, porque Deus ama as nossas famílias, Deus ama os nossos filhos, que nós possamos confiar nele, possamos nos entregar de todo o nosso coração, entendendo que Ele está à nossa frente, que Ele fará aquilo que nós não podemos fazer. E que Deus nos abençoe. Deus abençoe a todos nesses dias de congresso, nesses dias de palestras, que Deus esteja abençoando. Eu espero profundamente ter contribuído com alguma coisa para o ensino, para a reflexão aí sobre esse tema tão importante. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.